as pessoas que já têm uma experiência comigo já sabem, ele é um senhorzinho, né? Ele tem mais de 12 anos, então tem que ter paciência com ele. Hoje ele resolveu zangar, ele não me obedecia, e aí eu tava tentando abrir o Skype aqui. Eu fiquei mais de 10 minutos. Mas agora parece que solucionou, tá funcionando aqui. Então por isso que só para justificar o atraso. Só organizando aqui a tela. Enquanto isso, enquanto as pessoas estão chegando aí, boa noite para todo mundo. Eu queria perguntá-los sobre a avaliação. Reportaram problemas para mim. Ana Caroline, Eliel, Rayane e eu acho que só, que não conseguiram ver o comentário da avaliação lá no Moodle, não é isso? Mais alguém, gente? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Oi, diga aí, boa noite, tudo É a bom, Rayane? Rayane Silva. Rayane que o senhor fala sou eu mesma, né? Porque eu lembro que eu te mandei um WhatsApp. Foi, não, na verdade você só escreveu assim, que precisava falar comigo, né, mas eu não sabia o que que era o Sobre o problema. nome, professor, achei tão baixo, eu fiz tudo. Eu queria saber se foi por causa da prova. Ah, tá, não, ok. Eu confiro com você, posso te mandar no privado, né, como é uma coisa de nota, assim, para não Não, não, pode expor aqui para todo mundo, quiser. mas, Letícia falando aqui, eu nem olhei ainda. Ah, não, beleza. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que fica melhor. Certo. Bom, eu olhei, tá, o que que é que pode ter acontecido. Eliel me mandou um print, né, da tela, que aparece uma coisa estranhíssima lá, que é tipo assim, a atividade está para ser apagada, alguma coisa assim. Eu mexi de novo, eu não sei se mudou para vocês a visualização, tá? Se puderem dar uma olhada. Eliel, Rayane e Ana Carolina. São essas três pessoas que não estavam conseguindo ver o retorno, né? O comentário que eu dei para vocês lá no Moodle com as notas. Simval tá falando aqui, lá não tem a devolução da minha prova. Então você também não e o Tacílio também não. Então parece que é bem mais gente, né? O que deve aparecer para vocês, vamos ver se eu consigo abrir aqui sem mostrar os números. Porque na verdade eles estão como um comentário. Eles estão dentro do comentário. Eles não estão com o número do Google, porque do Google, do Moodle, porque ele faz uma avaliação estranhíssima lá, ele tem uns valores fixos assim, que eu não consigo mudar. Quer ver? Cadê a avaliação? Release aqui, análise de casos. Aí eu venho aqui, tentativas, e aqui estão as respostas com as notas de vocês. O que que tem que aparecer, gente, olha só, cadê aqui, ó. Onde que eu vou? Será que é aqui? Mostrar relatório. Eu teria que ter uma coisa para mim puxar para cá, ó. Cadê? O que está acontecendo? Não, não está mostrando, ó. Esse Moodle, da maneira que ele está configurado, é uma incógnita. É muito estranho. Não foi aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Enquanto isso, mais alguém que não conseguiu ver, só ver o que vocês estão falando aqui. Minha nota de produção ainda não apareceu no sistema, né? Professor, só aparece nota e comentário do release. A mensagem de apagar continua aparecendo para mim e não tem a nota da prova. O meu também só tem a nota do release, Felipe. Em produção não aparece nenhuma nota, somente aquele no portal do aluno. Em produção é isso mesmo, porque eu não coloquei nada no Moodle, né? Então, na verdade, vocês vão receber ainda de mim o e-mail com a nota de cada notícia, né? Mas produção é isso mesmo. Assessoria, que como a gente fez tudo no Moodle, vocês tinham que estar vendo, né? Pelo menos todo mundo tinha que estar conseguindo acessar os retornos que eu dei para vocês aqui no Moodle. E eles estão aqui, porque
Eu gravei todos eles, né? Mas por alguma razão misteriosa. Ah, olha só, pode ser aqui, ó. Filtros. Eu tava olhando sem olhar, né? O resultados. Aqui ele está mostrando apenas notas, permissões, respostas. Não, isso daqui são as coisas que vocês mandaram, as próprias respostas, papéis atribuídos pessoalmente. Vou olhar com calma, gente, senão a gente vai perder ainda mais tempo aqui. Mas isso está aqui, não é? E eu marquei para que ficasse visível para vocês. Por isso eu estou achando tão esquisito, sabe? Mas vou olhar com calma o que é que pode estar acontecendo para que vocês consigam acessar os retornos sobre as tarefas de vocês, tá? Da disciplina de assessoria, né? Já que de produção, o que a gente tem mesmo, o que tinha que estar acontecendo até agora, é apenas ter a nota no portal do aluno mesmo, tá? Vocês vão receber de mim, por e-mail, cada um, a nota específica de cada notícia. Tá, não vou tentar mexer, não. Vou ver se ele muda alguma coisa quando eu venho pra cá. Não. Então, beleza. Eu vou olhar com mais calma depois e dou um retorno para vocês, tá? No limite, né, como eu tenho salvo os comentários para todas as atividades de vocês nos arquivos, eu posso mandar por e-mail também, tá? Se eu não conseguir fazer aparecer no Moodle. Tudo bem? Então, o que não vai acontecer é vocês ficarem sem esse retorno de mim, tá bom? Falando das atividades de cada um e a nota específica para cada um, certo? Tem alguém com o áudio aberto aí? Deixa eu ver quem é, para mim fechar. Fechou, beleza. Bom, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Para mim não aparece também, olhei agora. O meu também só consigo ver comentário e nota do release, danado de... então é uma coisa geral, né? É uma caixinha que eu deixei de marcar lá. Estou com medo dessa mensagem. Aviso, a atividade está sendo apagada. Algumas notas estão prestes a ser removidas. Mesmo se isso acontecer, Eliel, que não, acho que não é o caso, tá? Eu não marquei para fazer nenhuma exclusão automática. Mesmo que isso aconteça, e eu tenho, como eu acabei de dizer para vocês, eu tenho tudo salvo nos arquivos, tá? Eu baixei, eu tirei tudo do Moodle, né? Justamente pelo risco, né, de a gente ter algum problema na plataforma e tal. Eu baixei todos os trabalhos, todas as respostas de vocês. Então, os retornos já estão salvos no meu computador, né? Eu só venho no meu computador e deixei no Moodle também. Aí, né, já que a gente tem o Moodle, a ideia é que vocês pudessem ver por lá mesmo. Só que, infelizmente, ele não está exibindo, né? Então, deve ser uma coisa geral, tá? Uma caixinha que eu consegui, que eu esqueci de marcar, alguma coisa assim. Mas vou olhar, dou um retorno para vocês, tá? Ainda, no máximo, até amanhã. Professores do meu mal de saúde, nem me retirar, tranquilo, Felipe, melhoras, tá? Eu só consigo ver o retorno do meu release. Pelo que vocês estão falando aqui, é geral, tá, Madeleine? E por último, a última coisa que ficou para resolver é Rayane, né, sobre a questão da nota. Dando feedback geral para vocês sobre a avaliação, tá? Sobre o questionário. E aí, legal, posso abrir aqui e olhar a prova, né? E a gente olha os resultados, né? Para cada uma deles. Quer ver? Vou aqui em editar, vou na visualização prévia. Aqui, essa daqui, né? Só para a gente mostrar quais seriam, né, as alternativas. Não, aliás, mentira. Vou deixar vocês. Isso tem que o Moodle tem que mostrar isso também, né? Ele faz a marcação, eu testei isso. Ele deixa em verdinho a que é correta, a vermelha que é errada e tal. É um retorno que depois vocês podem ter, né? Vou configurar isso direitinho, gente, aí vocês podem ver, tá? Então, mas falando, né, de maneira geral, sobre a prova, tá? O desempenho de vocês, né, nessa avaliação, nessa atividade,
Eu achei muito bom, tá? Eu acho que a média das notas foi boa. Teve alguns problemas, assim, às vezes provavelmente a pessoa marcou rápido ou esqueceu de fazer alguma coisa ali, né? E foi deixando a parte das questões objetivas meio respondidas, né? Rapidamente. Simval dizendo aqui, eu não gostei, sim, quero ouvi-los, tá? Eu tô falando de mim, né? Assim, para mim foi legal, né? E para Gostei da vocês, nota, não, professor. como é que é? Diga aí. Não Hã? gostei da nota, não. Não gostei da nota, né? Não. Ué, mas parece que você foi bem. O negócio valia 6, né? Análise de casos. Tem alguma coisa Eu, de errado, professor. como é que é? Então tem alguma coisa de errado, que a minha nota lá no boletim não foi boa, não. Não. Foi Ai, 7,1. pois é, mas olha só, presta atenção. O sistema da Fazan, ele pede que a gente coloque uma nota para N1, para N2 e uma nota para o dia. Para quem é veterano da Fazan, todo mundo sabe o que é o dia. Para quem não Sim. é, para quem está entrando agora na Fazan, o que que é o dia? O dia é uma prova multidisciplinar que era realizada pelos acadêmicos todo semestre. Essa prova do dia, ela tinha que valer pelo menos um ponto e ela entrava nas notas, tá? Na N1 e na N2. Como a gente ainda é obrigado, o dia não está tendo mais o dia agora que a gente está em ensino remoto, tudo bem? Mas quando eu vou colocar a nota no sistema, eu, professor, eu tenho que colocar uma nota para o dia, tá? O sistema pede que eu coloque uma nota para o dia. Aí o que, que eu estou fazendo? Estou pegando a nota de vocês, que vocês tiveram na N1, no caso, Simval 7,1, provavelmente sua nota foi 8,1. Aí eu peguei um ponto, coloquei no Ah, dia, certo? E coloquei o resto na N1. Tudo bem? Então vocês têm que prestar atenção nisso lá quando vocês forem olhar a nota no portal do aluno. Tudo bem? Deduzam um ponto da nota de vocês, é a nota real, certo? É... Amém, agora gosto da nota. Olhei agora no Moodle e para mim também não apareceu a nota das duas disciplinas. No caso de produção, não vai aparecer nada no Moodle, tá? A nota de vocês conseguem ver no portal do aluno, já todas as disciplinas. Em produção multimídia, eu vou mandar para vocês um e-mail falando a nota de vocês em cada uma das notícias que vocês fizeram. Tudo bem? A nota da primeira versão da notícia e a nota da versão final. Em assessoria de comunicação, era para vocês estarem vendo no Moodle o comentário e a nota, tanto do release quanto da análise de casos. Muita gente conseguiu ver do release no Moodle, mas da análise de caso não. Provavelmente foi alguma coisa que eu fiz lá na hora de cadastrar esses comentários no Moodle, tá bom? Vou olhar o que aconteceu. No máximo até amanhã, espero que isso esteja resolvido, tá bom? Vou fazer as mudanças ainda hoje, vou ver o que aconteceu lá e informo vocês, tá bom? Professora Letícia Marques disse que está com a internet lenta e não vai conseguir assistir sua aula. Tranquilo, gente, beleza. Alguém abriu o microfone aí a falar alguma Foi coisa? eu. Diga aí. Eu tô com o boletim aqui aberto, aí tem uma coluna escrito N1 e a Isso, outra que é o dia. o Então, dia. a minha nota geral é essa coluna da N1 mais um ponto do dia? Mais um ponto do dia, Ah, certo? tá, A nota entendi. do dia, ela não existe, porque a gente não está fazendo o dia, certo? Mas eu tenho que colocar essa nota lá, porque o sistema exige que eu coloque a nota do dia. Então, o que que eu estou fazendo? Estou pegando a nota de vocês, tirando um ponto e colocando esse um ponto na coluna do dia. Tudo bem? Então, a nota da N1 de vocês é aquela que está lá na N1, mais um ponto do dia. Certo? É um Nossa, agora eu problema. fiquei feliz, vou até beber um vinho agorinha. Certo, gente? Tudo bem? Deu para entender agora? Né? Tá claro aí? Principalmente para quem está entrando agora. A meia N1. Sim, é o que eu estava dizendo. Em geral, as notas de vocês foram muito boas. E é por isso que eu acho que aquele instrumento de avaliação que a gente fez na análise, ela surtiu um efeito interessante, né? Porque a parte da questão objetiva é forçar vocês a pensarem como encaixar uma análise ali, né? E a parte da questão dissertativa
é onde eu verifico se realmente houve absorção, né? Se vocês, não sei, não fizeram muitas consultas, né, para responder alguma coisa ali da parte objetiva. Então, a ideia foi essa, né? Mas aí, é claro, eu preciso do retorno de vocês, já que estamos falando nisso, eu com o aparente sucesso, né, desse método de avaliação, eu gostaria de dizer que eu estou pensando em mantê-lo, tá bom? Para o último trabalho que a gente vai ter que fazer, está errado aqui, que também será uma análise de caso, mas dessa vez de gestão de crise, tá bom? Nos dias 1º e 2º de junho, tá? 1º e 2 de junho. Vai ser no mesmo esquema, a gente vai tirar os 2 dias no horário de aula para fazer a avaliação, tudo bem? E antes disso, quais são os próximos trabalhos, né, na disciplina de assessoria? Vai ter isso lá no final, vai ser a nossa última avaliação, e antes disso, a gente vai ter que fazer, um post social. De novo, mas em produção multimídia a gente já está fazendo. Em produção multimídia a gente está fazendo um post social de jornalismo, hard news, dentro de uma redação, certo? Aqui a gente está planejando um post social que vai ser publicado com você trabalhando em uma assessoria, em uma agência de comunicação. É outra história, tá bom? E vou tentar mostrar isso, né, brevemente aqui na aula de hoje. Na verdade, apenas introduzir a discussão sobre isso, né? A gente vai passar aí umas 4 aulas falando disso, né? De comunicação digital. Certo, gente? Desculpem. Então, hoje a gente vai falar mais de questões gerais, tá? Sobre isso, comunicação digital, como é que funciona dentro de uma agência de comunicação, qual era a diretriz, né, de redação. Amanhã a gente passa para uma parte mais prática, assim, das ferramentas, tá bom? Coisas que a gente pode usar, estratégias que a gente pode implementar. Depois a gente vai falar de memes e influenciadores, né? Eu separei uma aula à parte para a gente falar só disso dentro de assessoria. É importantíssimo, né? É uma coisa, enfim, do nosso tempo. A gente tem que discutir isso. A gente vai ver que isso não é a solução para tudo. Na verdade, tem muitos problemas aqui, tá? No uso das duas coisas. E por último, a gente vai fazer uma espécie de retomada, né, de algumas coisas que a gente viu antes, né? Compliance, enfim, à luz da comunicação digital. Tudo bem? Vou separar, tá? Eu consegui fazer um rearranjo aqui no calendário. Vou separar 2 dias da nossa aula para que vocês possam trabalhar no post social usando o horário da aula, tá bom? Vai ser nos dias 28 de abril e 4 de maio. Outra coisa que eu fiz também foi empurrar a data de entrega do post social para o dia 4 de maio, para que vocês tenham mais tempo, tá? Vocês vão ganhar aí mais alguns dias de prazo para fazer isso, tá bom? Aí o que eu quero chamar a atenção é que eu não consigo postergar mais, tá bom? Então, assim, tá no limite de quando eu tenho que colocar as notas no sistema, tudo bem? Então, eu coloquei essa data aqui já sabendo que eu vou ter que corrigir as coisas de madrugada para dar tempo de eu botar no sistema, mas tudo pensando em vocês, né, para que vocês tenham mais tempo de produzir essas tarefas, tudo bem? Então, só queria dar esses avisos, tá? Essas modificações já estão aqui no calendário do site e já estão também na parte de avaliação, tá? Já mudei aqui, ó, post social, dia 4 de maio, valendo 4 pontos, análise de gestão de crises nos dias 1º e 2 de junho, valendo 6 pontos. Beleza, gente? Claro isso aí? Como a gente vai funcionar? Tá tudo bem? Tudo bem, professor, tudo ótimo. Só vendo aqui, sim, mantenha, por favor. Desculpa, pode falar, cortei alguém aí. Pensei que tinha cortado aqui. Só repete para mim a parte do post e a gente vai falar sobre ele nessa aula também. Vai ser Sim. Vamos falar dele. Na verdade, a gente vai falar só de comunicação digital pelas próximas 4 aulas, tá? Inclusive nessa. Então, é claro que parte do que vocês viram em produção vai facilitar a produção dele aqui, né?
Mas é importante que, né, o que eu estava destacando é que o post social aqui, ele é com vocês no papel de assessor de comunicação, de alguém que está trabalhando numa agência de comunicação. Então, o post que você faz para o Instagram, sendo o assessor de comunicação do Caiado, é um tipo de post. O post que você faz para o Instagram, trabalhando no popular, sobre uma coletiva do Caiado, são posts completamente diferentes, né? A começar pelo propósito deles, não é? Esse daqui, do jornalismo, dentro da redação, do popular, do daqui, da Folha, do Estadão, esse tipo de post, ele tem, como a gente viu, não é, nas aulas em produção multimídia, um caráter informativo, ele é uma notícia, não é? Ele só está sendo redigido em um formato diferente, que é o de um post social. No caso de assessoria de comunicação, o post social, ele pode ser um comunicado, ele pode ser um release, ele pode ser nenhuma dessas coisas. Ele pode ser parte de uma campanha, mas ele não é uma notícia. Tudo bem? Então, a diferença fundamental aí já começa no propósito, tá? São coisas diferentes. Então, é algo que eu já estou tentando reforçar aqui com vocês desde já. Tudo bem? Professor, na N1 foi só atividade de release e análise de casos. Sim, foram os 2 trabalhos que compuseram a nota da N1. Essa era a minha dúvida. É porque eu tinha estranhado a minha nota da N1. Beleza. Amamos prazos. Eu também amei a N1, só não sabia como era atribuída a nota da prova do dia. Imaginava que era ao contrário. Certo. Beleza, então. Então vamos, sem mais delongas, ainda mais, né, do que já tivemos aqui. Vamos para a nossa discussão aqui hoje, tá bom? Comunicação digital. Deixa eu diminuir um pouquinho essa janela aqui. E cadê o negócio do F5 aqui? Aqui. Comunicação digital. Bom, antes de a gente entrar assim na parte específica do conteúdo, eu queria reforçar com vocês que quando a gente está falando de comunicação digital aqui, nós não estamos falando de qualquer comunicação, nós vamos conseguir cobrir aqui dentro da disciplina toda a comunicação digital, qualquer trabalho de comunicação digital que você possa vir a fazer dentro de uma agência de comunicação, numa assessoria de comunicação. Não, tá? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem constrangimentos de tempo, de agenda, de organização curricular, né? Tem coisas que exigiria de vocês uma formação anterior, né, para que a gente entrasse a fundo em algumas coisas aqui. Então, como a gente tem as condições que a gente tem atualmente, eu escolhi tratar com vocês em comunicação digital com foco em posts sociais, tá bom? Que vai ser o nosso exercício fundamental dentro de comunicação digital, tudo bem? A gente também vai trabalhar com comunicação digital quando a gente for fazer gestão de crise, tá? Quando a gente for falar de gestão de crise. Porque, claro, né, também passa por comunicação digital. Então, eu queria destacar com vocês isso que está colocado aqui no slide, ó. Não é captura de imagem, é essa lupinha aqui. Isso que está colocado aqui no slide, ó. Isso daqui, a gente vai falar de comunicação digital em assessoria de comunicação, tá? Você não vai sair daqui nessas 4 aulas que a gente vai ter sobre isso, um especialista em marketing digital, até porque a intenção nem é essa, tudo bem? E nem sei também se eu teria competência para fazer de vocês um especialista em marketing digital, tá bom? Seja com o tempo que fosse. Tudo bem? Então, só para deixar bem claro aqui qual é o nosso foco, tudo bem? Então, em comunicação digital, só um pouquinho que ele deu uma travada aqui. Em comunicação digital, né, a gente tem pelo menos 2. Quando a gente fala de comunicação digital e pensa nas funções que vão recair geralmente sobre o jornalista, para além de algumas coisas que a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas, que é análise de dados, a produção de relatórios, alguma coisa nesse sentido, essa parte mais administrativa, de inteligência, de planejamento da comunicação digital, quando a gente fala de produção, né, de produtos de comunicação digital,
a gente está falando sempre de redação web, não é? Essa redação, ela pode ser direcionada para públicos internos, como a gente já viu, por exemplo, House Organ, não é? Ou vários formatos que a gente tem de comunicados internos. Um jornal mural, um e-mail marketing vai ser circulado apenas dentro da própria empresa, uma newsletter que circula apenas para os funcionários daquela empresa, não é? Há vários tipos diferentes de comunicados digitais que a gente pode compor. E aí, claro, né, um exemplo que a gente tem disso, né, quando a gente falou de House Organ, dei esse mesmo exemplo, são as revistas que a gente encontra quando você vai viajar de avião, quando você fazia isso, quando a gente não estava em pandemia, e tinha lá a revistinha para você ficar lendo durante o voo, né, essas revistinhas de bordo. Isso é o que a gente chama de House Organ, não é? É um material que é produzido para consumo dentro daquela organização, certo? Que é direcionado ou para os públicos internos, ou para públicos externos, ou para públicos mistos, mas, em geral, para ser consumida dentro das imediações ou com os públicos que têm contato mais direto com o mais imediato com aquela organização, certo? A Azul, falando especificamente de digital aqui, ela não satisfeita em oferecer a revista para você, lá quando você está no assento do voo, ela também oferece a versão digital da revista, né? Ela existe, tem um site chamado Revista Azul, tem um site inteiro da Azul, apenas para produzir conteúdo, né, para alimentar uma outra revista, que é diferente dessa daqui da revista de bordo, tá? É outra publicação. Essa daqui chama Azul Magazine, é a que você pega lá na revista de bordo, dentro quando você está a bordo do avião. Essa daqui chama Revista Azul, é outra publicação, é outro expediente, são outras pessoas destacadas para produzir conteúdo para essa revista aqui. Tem um site, certo, onde essa revista é editada e você pode consumir o conteúdo dela de maneira digital, tá bom? E tem também as versões em PDF que você pode ir baixando, né? E a Azul disponibiliza todas elas para que os públicos, né, interessados possam ir pegando informações. E a gente vai chegar em por que é que uma assessoria tem que ter tanto trabalho para produzir tantos produtos, não é? Para, enfim, que tem uma intenção informativa, mas no fundo, de fundo, tem uma imagem de promoção daquela marca, né? Isso entra em discussões que a gente já teve, não é? Que é de branding, gerenciamento da marca, tentar deixar ela em evidência, fazer gerenciamento da reputação da empresa, não é? Daquela organização. E isso está relacionado com os conteúdos que são produzidos para consumo externo, não é? Ou que tem o público externo como principal alvo, não é? É aquilo que a gente produz quando a gente vai circular notícia em sites, em newsletter ou em posts sociais, que são, né, o foco aqui de algumas das tarefas que a gente vai realizar dentro da disciplina. Então, a Azul, no momento, né, de colocar algo nas redes sociais, ela vai considerar todas as dimensões de um post social. E aqui pensando especificamente nos formatos, tá, de conteúdo, cada pedacinho de conteúdo que ela vai usar para compor esses posts, não é? Em termos formais, não é muito diferente do que a gente viu em produção multimídia, porque, claro, não é, a plataforma é a mesma, né? Se você pensar, lembra que a gente fez aquela divisão que o post ele tem uma parte de texto, audiovisual e de metadados, né? Tudo isso continua existindo aqui. Mas quando a gente fala em termos do conteúdo, as pecinhas de conteúdo, tá, que vão compor um post social produzido por uma assessoria de comunicação, a gente tem pelo menos esses elementos que estão colocados aqui, né? Se a gente olhar para o texto, não é, ele sempre é pensado em conformidade com aquela plataforma, né? No Twitter, como a gente viu também em produção, não dá para você pensar em argumentos muito longos, né? Textos muito gigantescos, porque, enfim, a própria plataforma limita formalmente que você tenha textos muito grandes, e ao mesmo tempo a ótica de leitura, não é? A maneira como as pessoas leem informação no Twitter é muito ansiosa, né? Então ela é orientada para textos curtos. Quando você precisa dizer muita coisa ou articular um texto, né, de maneira a compor em parágrafos, por exemplo,
aí você usa os recursos da plataforma para fazer isso, né? Se for um Instagram, você pode dividir um texto que você quer colocar numa imagem em várias imagens e colocar num carrossel. Se for no Twitter, você pode dividir um texto, né, que você quer colocar no Twitter em vários tweets e montar uma sequência, ou um fio, ou uma thread. Tudo são nomes para a mesma coisa, não é? Para além da parte do hipertexto, a gente tem a parte do texto que é indexado, não é? Que é o que a gente chama de hipertexto. O hipertexto são, por exemplo, as hashtags, não é? No caso dessa publicação aqui da Azul no Twitter, o Brasil é tão grande que às vezes parece mentira. Conta nos comentários quantos destinos você acertou. Eles tinham publicado essa imagem antes, sem colocar, né, a identificação das respostas, né, que eles deram logo em seguida, dizendo aqui para que as pessoas, não é, se engajassem com o conteúdo e tentassem dar uma resposta sobre qual é a imagem, não é, o que é que ela estava representando em cada uma das fotos que eles colocaram aqui. Esse recurso de sempre estar pedindo a participação das pessoas, não é, de sempre estar apelando para que elas interajam com o conteúdo, é algo que é importante. Porque é dessa forma que você garante a parte mais fundamental em um post social para as assessorias de comunicação, que é isso daqui, ó, relacionamento com os stakeholders, não é? Com os públicos que estão em contato com aquela organização, certo? Se você pensar no jornalismo, não é? Na parte de... Aqui é o jornalismo tradicional, tá? O Popular, a Folha de São Paulo, The Guardian, Wired, qualquer um dos jornais tradicionais publicando nas redes sociais, a gente já criticou, não é, em aulas de produção multimídia, o fato deles não darem resposta para as pessoas. Isso é muito absurdo, isso com certeza é digno de crítica, existem justificativas para isso, né? Se a gente pensar dentro da organização e fora dela também, mas de certa forma, é perdoável porque os jornais eles estão com a missão de quê? Qual é o propósito do jornal ao montar um perfil no TikTok, por exemplo, não é? O New York Times tem um perfil no TikTok, certo? Por que que ele tem? Jornalistas que trabalham no New York Times têm perfil lá, não é? E eles produzem conteúdo para o TikTok. Por que que eles estão fazendo isso? Não é? É para levar a marca do New York Times até lá, é para promover a marca do jornal? Indiretamente, sim, mas qual é o propósito maior, ou pelo menos informado, quando os jornais vão para esses ambientes? É o de informar, de divulgar informação verificada, isenta, objetiva. Quando a Azul abre um perfil no Twitter, o que a Azul está tentando fazer é informar as pessoas sobre como o mundo é maravilhoso, não é? Olha só qual é essa foto do deserto do Saara, aquela da caverna do Batu, a outra é do Monte Olimpo. Não, não é? Indiretamente, o propósito aqui é o inverso do que a gente encontra dos jornais. Usa-se a informação, não é, para o propósito de promover a imagem daquela organização. Ou se não da própria organização, não é, dos serviços ou dos produtos que ela oferece. Certo? Então, essa diferença aqui, ela é muito importante que a gente consiga enxergar, tá bom? Isso é fundamental, não é? E outra parte relevante que deriva desse propósito, que é muito diferente do jornal, é aqui o relacionamento com as pessoas, ele é fundamental. Com os públicos que estão nessas redes, é fundamental. É por isso que a Azul cria publicações o tempo inteiro, né, ou qualquer organização que esteja nas redes sociais, apenas para gerar engajamento. Apenas para conseguir participação das pessoas que seguem aquele perfil, certo? Isso é importantíssimo, não é? E a gente vai ver por quê. E aí, claro, né, o problema disso é que a palavra já diz tudo, né? Não é uma produção de informação para os stakeholders, não é como jornais que podem se dar ao luxo, aliás, não poderiam, mas têm se dado ao luxo de falar como se eles estivessem segurando o microfone e estivesse todo mundo caladinho ouvindo.
Rede social não é assim. Rede social é todo mundo tem um microfone. A metáfora é bem diferente, não é? Não é um auditório, não é? E só o jornalista fala e fica todo mundo quietinho ouvindo. Não funciona assim. Em rede social, todo mundo tem um microfone. Todo mundo fala. E ao mesmo tempo. Então, isso gera ruídos. Isso força a organização não a adotar um discurso que seja meramente anunciativo, informativo, como os jornais fazem. Não é? Ela precisa tecer um relacionamento, não é? Porque a única forma de você conseguir botar ordem, não é? Se tiver eu falando com você ao mesmo tempo, o único jeito da gente conseguir se comunicar, né, de você entender o que, é que eu estou falando e eu entender o que, que você está dizendo, é a gente ter algum tipo de combinação, algum tipo de contrato, algum tipo de trato, dizendo, olha, não, agora é minha vez de falar, peraí, né, escuta o que, é que eu tenho a dizer, certo? E aí você vai me escutar, né, para depois você poder dizer alguma coisa. E quando você disser, eu estarei ouvindo. Se a gente não tiver essa garantia mínima de diálogo, né, aí você não consegue produzir conteúdo para esses ambientes, certo? Professor, mas isso é óbvio. O fato de o que é mais elementar, o que é mais óbvio é justamente o que a gente sempre esquece no momento que a gente vai produzir conteúdo para redes sociais, certo? E isso cria conflitos, né? A maneira como esse ambiente funciona cria conflitos. Veja nesse post, por exemplo, que a Azul está comemorando aqui o aniversário de Fortaleza, certo? Tentando fazer apelar, né, produzir um conteúdo que consiga engajar as pessoas que, claro, têm natalidade, naturalidade nessa cidade, né, ou pelo menos no estado, né, onde está situada a Fortaleza. Está fazendo aqui um videozinho muito bonitinho, né, deixei o link aí para vocês verem depois, de cordel, né? Então se deram ao trabalho, né? Teve que ter um designer para montar isso daqui, depois animar, cada parte é uma animação, é um videozinho, né? Alguém pensou no texto que ia colocar nessa peça aqui, alguém teve que planejar também o texto que ia na legenda, certo? Como que eles iam colocar isso, articular aqui, colocar na data certinha, o horário específico em que a coisa ia ser circulada, e aí qual é o retorno que eles têm das pessoas? É esse daqui, ó. Palhaçada. Uai, mas por quê? Não é? Eu tô dizendo alguém, né? Por quê? Eu só tô falando que Fortaleza é linda, a gente tá dando os parabéns. Quantos voos a gente tem para lá, né? A gente tem uma relação sensacional com o público ali do estado que abriga a cidade de Fortaleza. Mas aí os comentários que a gente tem são palhaçada. Quando vão devolver o meu dinheiro? Por conta disso que eu acabei de dizer. Você não tem controle, não tem como você calar as pessoas, né? A não ser que você use recursos que essas redes oferecem que vão depor contra a imagem da organização. Por exemplo, fechar os comentários. Isso é muito ruim, porque aí você está deixando de usar um recurso, né, ou dar uma resposta que poderia agregar algo à imagem da sua organização. Qualquer crítica como essa deve ser vista como uma oportunidade, certo? Para demonstrar como é que a gente trata os nossos públicos. Essa organização chamada Azul. Quando aparece alguém com uma reclamação, por mais estapafúrdia que seja, por mais sem sentido que seja, por mais deseducada, deselegante, certo? Não polida que seja, você sempre vai tentar ver isso como uma oportunidade para demonstrar justamente tudo o contrário. A educação, o respeito, a credibilidade, o valor que aquela pessoa tem para você, certo? Enquanto organização. Isso tem que ser uma diretiva geral, sempre, tá? E aí a gente chega em algumas características da redação para web, né? Que aqui são muito específicas e muito diferentes daquela que a gente tem para o jornalismo na internet, né? Para a redação de notícias na internet. A redação web em assessoria, certo? Ela é dirigida para venda, tudo bem? Mas venda não necessariamente de a pessoa vai comprar alguma coisa de você. Vender, às vezes, o que você está tentando vender não é um produto ou um serviço, mas apenas a marca. É o caso desse post aqui. Né? A Azul está tentando dizer para você que tem passagens em promoção para Fortaleza, nesse post aqui.
Não. Ela está te convidando a assinar, fazer parte do Clube Azul, alguma coisa nesse sentido, aqui nesse post? Não. Ela está pedindo o seu dinheiro de alguma forma direta ou indireta aqui nesse post? Não. Certo? Então o que ela está tentando vender aqui? A imagem, certo? De uma empresa que tem responsabilidade social, certo? Que se preocupa com as congratulações que têm que ser dadas para as pessoas que residem nessa cidade chamada Fortaleza. Por quê? Porque ela quer criar uma identificação com esse público. Ela quer que esse público se envolva com as ações, os produtos, os serviços, com a marca Azul, certo? Então, quando a gente fala de venda, a gente não está falando necessariamente de vender um produto ou um serviço, pode ser apenas a marca, certo? Para os seus stakeholders. Ela é produzida usando técnicas de marketing de conteúdo. Aqui já apareceu uma primeira palavra estranha, não é? Que a gente vai explicar o que é. E ela exige um fluxo de trabalho bem definido e organizado em etapas. Não é? Uma possibilidade dessa organização não é, tá? Isso aqui não é um modelo universal, tá bom? Mas é um bastante utilizado e é o que a gente vê em uma das maiores agências de produtoras de marketing de conteúdo no Brasil, que é a Rock Content. A gente tem uma estrutura mais ou menos parecida com essa, tá? Tirei essa imagem aqui do texto da Luana Cruz e da Ana Elisa Ribeiro, que está referenciada aqui, tá? E cujo link está lá para vocês acessarem, tudo bem? Então, qual é o fluxo, né? Geralmente a gente tem uma pessoa que redige o negócio, essa redação ela vai ser repassada para alguém que faz a revisão. E é aqui nessa parte que a coisa bagunça um pouco, tá? Às vezes, dependendo do tamanho da agência ou da assessoria, quem vai realizar todas essas etapas aqui, certo? Antes, perdão, peguei um negócio grande demais. Às vezes, dependendo do tamanho da agência ou da assessoria, quem vai realizar todas essas etapas aqui, ó, antes de chegar, né, no último trato com o cliente, não é? Ou com, a gente pode entender aqui, a publicação, tá? Às vezes, quem vai realizar tudo isso daqui é uma pessoa só, tá? Ou uma equipe só. Quando a gente tem uma estrutura mais robusta de agência ou de assessoria de comunicação, aí a gente tem, né, essas etapas aqui com estruturas ou funções bem divididas para cada uma dessas coisas. Né? Então a pessoa redige, depois vai passar para alguém que vai olhar o texto, alguém depois vai olhar, esse revisor vai fazer uma análise simplesmente formal, tá? Gramática, concordância, coerência, coesão. Vai ter um outro cara que vai olhar o conteúdo, tudo bem? Outra pessoa vai olhar se esse conteúdo está adequado aos públicos ao qual esse conteúdo é direcionado. E uma outra etapa da avaliação desse conteúdo é fazer a análise de como é que ele vai circular, tá? Quando, como, em qual formato, tudo bem? Isso é o que a gente chama de análise de planejamento. Até que ele seja finalmente veiculado e entregue ao cliente. Poderia ser um post de rede social como esse daqui, tá? E ele poderia ter passado por cada uma dessas etapas. Mas então o redator ele não pensa em nada disso. Então é sensacional eu trabalhar em assessoria, né? Porque aí quando eu for trabalhar numa agência, eu vou só redigir o texto. Eu não tenho que preocupar com mais nada. Vai ter um cara para revisar, vai ter outro para analisar, é o que eu acabei de dizer para vocês. Essa não é a realidade que a gente encontra no mercado. O que a gente tem geralmente são estruturas extremamente enxutas, com às vezes uma pessoa realizando todo esse trabalho aí, certo? É óbvio que esse serviço aqui, a gente faz, à medida que a gente vai adquirindo experiência, a gente consegue fazer uma análise disso mais rápida, certo? É exatamente como se a gente pensar na estrutura da notícia, no jornalismo tradicional, né?
Se a gente tivesse, né, se a gente fosse pensar num processo, né, da publicação da notícia, ele também tem várias etapas, né? Tem um cara que é o produtor, que vai pensar a pauta, depois ele passa a pauta, ele elabora a pauta, ele vai passar as coisas para o repórter vai atrás das pessoas, entrevista, elabora o material. Tem outra pessoa que vai fazer, se a gente pensar em TV, por exemplo, né, que vai fazer as imagens. Essa parte das imagens é combinada com o trabalho do repórter. Depois outro sujeito vai fazer a edição e isso vai ser veiculado na TV, certo? Então não é muito diferente aqui, né? Mas é claro que dependendo do lugar, né, a gente vai ter acúmulo de funções, né? Ou cada uma dessas etapas vai ser cumprida muito rapidamente, a depender da experiência do profissional em questão, certo? Esse aqui é o modelo que a Rock Content trabalha, certo? A Rock Content é uma das maiores agências, um dos maiores atores hoje no mercado brasileiro de marketing de conteúdo, tá bom? Deixei o site, inclusive, para vocês verem. Eles, inclusive, aceitam trabalhos para estudantes, tá? E como é que funciona, né? Isso está muito bem descrito nesse texto aqui, tá? Da Luana Cruz e da Annalisa Ribeiro, que eu deixei o link para vocês também. Como é que funciona? Geralmente o redator, ele recebe isso daqui que é um briefing, né? O briefing nada mais é do que como se fosse a pauta, tá? Do jornalista lá dentro da redação. E o que está escrito no briefing? Está pequenininho, eu vou ler para vocês, tá? Como é que é? Isso aqui você pode fazer, tá? Muito estudante de comunicação, de jornalismo, de RP, de publicidade, enfim, tem cadastro lá na Rock Content e recebe trabalhos como freelancer, tá bom? Você recebe grana por isso, tá, gente? Esse é um trabalho, tudo bem? Então você faz seu cadastro lá, e aí pronto, eu fico esperando e eles vão me mandar propostas? Mas não é tão fácil assim, tá? Eles olham um monte de coisas para enviar uma proposta de trabalho para você. Eles vão analisar a sua experiência, o que você colocou no currículo, o que você já fez, não é? Então, isso às vezes pode demorar um pouco você receber uma proposta de trabalho, tudo bem? Mas é uma grande base que a gente tem no Brasil hoje, para produzir conteúdo, tudo bem? É muito comum que a gente tenha egressos, né, da área de publicidade, de IRP, de jornalismo também, entrando lá, tá? Porque, enfim, é uma maneira de você adquirir experiência, né? E, claro, entrar numa prática que é de mercado, né? Então, como é que geralmente você recebe esse briefing? Olha como é que está o texto aqui. Olá, você foi um dos convidados para pegar essa tarefa. Se for de seu interesse, confira as especificações abaixo ou acesse a sua plataforma para visualizar todas as tarefas disponíveis para você. Vamos lá? Aí ele já manda com o título da matéria: X motivos para investir em um curso de francês. Esse X é você que vai escolher o número, tá bom? Mas o título já está escolhido, tá? Como é que eles pensam nesse título? Olhando para técnicas de SEO, né? Como é que a reportagem, perdão, o conteúdo que você está criando, né? No caso, é uma espécie de release, né? Que vai ser veiculado num site de uma escola de idiomas. Então, esse é dessa forma que funciona. A escola de idiomas vai até a Rock Content e pede: olha, eu preciso de alguém para fazer conteúdo para o meu site, tá bom? Aí a Rock Content recebe dinheiro da escola de idiomas para fazer isso e terceiriza a produção desses releases, não é? Ou desse conteúdo informativo. Como? Com você, que vai ser cadastrado lá como freelancer na plataforma deles e vai receber um briefing como esse daqui. Tudo bem? Aí continua, né? Tipo, post 500. O que isso quer dizer? Post 500 quer dizer o tamanho dos caracteres que ele quer que você coloque no post, tudo bem? Ou o número de linhas, tá bom? Que pode ter. Projeto, Autrement dit, né? Provavelmente é o nome do cliente. Valor, R$ 35, que é quanto que você vai receber por fazer esse texto aqui, tá bom? Prazo, 2 dias que você tem para realizar essa tarefa. Categoria, educação e ensino. Persona resumida. Persona é o tipo de pessoa, tá? É o stakeholder para quem você está direcionando aquele conteúdo. Então, persona é como se fosse um stakeholder mais específico. É um segmento, tá? É para quem você está imaginando que aquele conteúdo vai ser veiculado. É para quem ele é direcionado. Se a gente pensar no post aqui da Azul, quem é a persona desse post aqui? Os moradores do estado do Ceará, certo? Tudo bem?
Ou pelo menos, se a gente pensar num campo mais largo, quem conhece Fortaleza, ou quem tem alguma relação com aquela cidade, certo? Continuando. Mais abaixo, eles têm uma descrição da persona. Então, é o tipo, tá? É o de pessoa que eles esperam que acesse esse conteúdo. O que é que está colocado aqui? Carolina, 27 anos. Aliás, está muito ruim, gente, para ler aqui. Eu vou fazer o seguinte. Como o link está aqui no site, eu vou abrir aqui com vocês e dar um super zoom, que aí a gente consegue ler juntos aqui, né? Fica bem melhor. Ó, mais. Pá. Aí, beleza, bem melhor, né? Tá meio desfocado, mas aí pelo menos dá para vocês irem acompanhando comigo. Então, persona resumida, tô aqui, ó. Carolina, 27 anos, já está inserida no mercado de trabalho e pretende melhorar sua qualidade de vida. Quer ganhar um pouco mais e expandir seus horizontes, pois não está satisfeita com sua situação atual. É recém-casada e tem interesse em estudar no exterior. Mas como ninguém em sua família fez isso, imagina ser algo muito difícil e caro. Ela usa muito a internet para estudar, sempre está buscando formas de estudar o francês por conta própria. É uma pessoa muito discreta e não é muito consumista, ok? Aqui é o CTA. A gente vai falar disso em outra aula, tá bom? Mas o CTA é os links ou as relações digitais que você quer dar para aquele conteúdo que você está criando. No caso, a orientação que ele está dando aqui é os links que você vai colocar nesse texto é linkar para outro artigo do mesmo blog, tá bom? Estágio do funil, a gente vai dizer agora aqui na próxima slide o que é isso, tá? O que é funil. E descrição geral do objetivo do post. O objetivo é listar razões para aprender francês em um curso, contemplando desde os benefícios de aprender qualquer idioma novo até as vantagens específicas da língua francesa, como, por exemplo, o número de países em que é falada, as portas que abrem na carreira, a possibilidade de estudar na França, de ter acesso a leituras importantes, de aproveitar mais viagens e as cidades francófonas, etc. Ele já dá até as referências que você pode usar para compor o post e também as palavras-chave, certo? Geralmente você recebe isso, né, no seu e-mail ou na própria plataforma da Rock Content, e aí você marca lá se você quer pegar essa tarefa ou não, certo? Então, só para mostrar para vocês, tá, uma prática que a gente tem aí de mercado que funciona dessa forma. Só voltando aqui, o que é stakeholders mesmo? Alguém se recorda? Stakeholders são os públicos-alvo de uma organização, tá? Pode ser os públicos internos, os externos ou os mistos, tudo bem? O post de assessoria também vai ser para as 3 redes? Sim, tá? Mesma coisa. Mais embaixo aqui. Excelente, Luana. Beleza. Obrigado aí pela ajuda. Então, vamos passar aqui para 2 termos que apareceram aqui já e que até o momento a gente não explicou o que é. O que é marketing e o que é marketing de conteúdo, tá bom? Marketing, segundo a definição que esses mesmos autores trazem, essas duas autoras trazem, é uma ação ou um negócio para promover ou vender produtos e serviços, tá bom? Por que, então, que a gente não pode falar em assessoria de comunicação apenas em marketing? Porque, como eu acabei de mencionar para vocês um pouco atrás, a gente não vende em assessoria de comunicação apenas produtos ou serviços, certo? Sempre que a gente vende produto e serviço, como a gente viu em algumas aulas passadas, a gente também está vendendo imagens da nossa organização, certo? A gente está fazendo o gerenciamento de uma marca, né? E justamente por isso é que a gente tem uma outra expressão, que é o tipo de marketing que a gente usa em assessoria de comunicação, que é o marketing de conteúdo. É uma abordagem de marketing focada na criação e na distribuição de conteúdo valioso e relevante para atrair e reter um público bem definido, no caso, os stakeholders. Ou se a gente pensar num público mais definido ainda, um segmento dos nossos públicos, a gente chama de persona, desde a consciência da marca até a fidelização, certo?
claro, gente, o que é aqui marketing de conteúdo, o que é marketing? Por que que em assessoria a gente fala de marketing de conteúdo? Tudo bem até aí? Cadê as janelas? Professora, eu não sei se. Tudo certo. Acho que não faz parte da aula, mas você sabe a diferença entre marketing e publicidade? A publicidade é um campo do conhecimento, é um campo da comunicação que lida com outras coisas além do marketing. O marketing é uma das ferramentas, técnicas, estratégias de venda possíveis que a publicidade pode utilizar, certo? Mas a publicidade é muito maior do que isso. A publicidade é uma área da comunicação, não é? É muito maior do que isso, né? E ela não se destina exclusivamente à venda. Vejam na aula passada, nas aulas passadas, quando a gente falou de comunicação pública. Lembra que a gente disse que um dos princípios da comunicação pública é a maior publicidade possível, certo? O que é, nesse sentido, é de tornar público, tudo bem? Não necessariamente para convencer alguém de uma ideia, não é? Ou tentar, como o marketing quer, promover, vender produtos ou serviços. Não necessariamente para isso, mas às vezes apenas para comunicar algo, né? Então, publicidade é muito mais amplo do que apenas vender coisas, tudo bem? O marqueteiro é publicitário, então. Um marqueteiro é publicitário, né? Pode não ser também, né? Às vezes ele atua num ramo muito específico, mas em geral, sim, um marqueteiro ele é publicitário, ou pelo menos ele vai necessariamente precisar utilizar de publicidade, tudo bem? Mas um publicitário não precisa ser necessariamente um marqueteiro, tudo bem? Publicidade é uma coisa muito mais ampla do que marketing, certo? Professor, Professor, pode falar. uma dúvida aqui. Então, esse marketing de conteúdo seria aquelas partes que a gente faz nas configurações lá antes de fazer o post, lá no CEO, lá? O Entendeu? marketing de conteúdo, sim, na verdade ele não é, quando a gente fala assim, por exemplo, em pauta ou briefing, a gente está falando de produtos, né, de coisas concretas. Marketing ou marketing de conteúdo não é uma coisa concreta, não é uma técnica, certo? Ela é uma abordagem, não é? É uma maneira de fazer as coisas, é um método, tudo bem? Então, em marketing de conteúdo, a gente usa, por exemplo, as ferramentas que a gente tem nas redes sociais digitais para fazer isso daqui: criar conteúdo valioso relevante, atrair e reter um público bem definido, desde a geração de consciência da marca até a fidelização dos clientes, certo? Marketing e marketing de conteúdo, né, que é uma coisa mais específica, é um processo, tudo bem? É um procedimento, um método, uma maneira de fazer as coisas, certo? Que usa recursos como os que a gente encontra em uma rede social. Tudo bem? Clara essa diferença? É só voltar aqui. Beleza. Voltando aqui, e aí a gente passa para algo mais específico, que é inbound marketing. Esse termo foi criado por uma agência chamada HubSpot, certo? Há bastante tempo. E ele foi interiorizado, não é? Ele foi apropriado, certo? Por trabalhadores, pelas pessoas, pelos profissionais que trabalham dentro dessa área de comunicação digital. Por quê? Porque ele, além de tratar do marketing de conteúdo, ele oferece um procedimento para como aplicar essa abordagem que o marketing de conteúdo propõe, certo? Aí é um pouco na linha do que a Letícia está querendo, né? É uma ferramenta, é uma matriz que vai dizer para você, olha, faz isso, isso e isso, que você vai estar fazendo marketing de conteúdo, tudo bem? É o que eles chamam de inbound marketing, tudo bem? É uma metodologia de marketing integrado que é defensiva, tudo bem? Que é baseada no cliente, né? Ela é pensada
para ser veiculada, não é? Desde a sua concepção até a sua publicação, tudo é com olhos na pessoa que vai receber aquele conteúdo. Tudo bem? É isso o que está acontecendo nesse briefing aqui da Rock Content. Vejam que ela descreve direitinho cada pedacinho, o que é que você tem que fazer, qual é o objetivo desse negócio, para quem que você está fazendo, qual é o perfil da pessoa que vai receber esse post que você vai produzir para um blog, certo? Isso é o que a gente chama de inbound marketing, certo? E tem uma parte importante disso daqui que ele é defensivo. Não é? Ele não é uma coisa agressiva do tipo compre, reserve, não é? Faça já. Então não é propaganda pura e simplesmente, tudo bem? Ele é um tipo específico de marketing de conteúdo, tudo bem? Não é apenas um discurso de venda vazio. Não é? Ele tenta seduzir a pessoa, o público, a persona que está em contato com aquele conteúdo, para que ela se engaje e se transforme em um cliente. Não é? E claro que essa relação criada, não é, entre organização e cliente se perdure para que esse cliente seja fidelizado. Tudo bem? Isso é importante, certo? Ela não é, quando a gente fala no discurso de venda, não é? Se a Azul tivesse feito um post lá atrás, como compre aqui, não é? Faça a sua reserva já, isso tipo de coisa é um marketing clássico, não é? Ele não está oferecendo conteúdo, ele não está oferecendo informação como um gancho, como uma espécie de isca, não é, que você joga, esperando pescar a atenção de alguém, não é? Para talvez essa pessoa que foi seduzida pelo conteúdo que você produziu se transformar eventualmente num cliente, certo? Então é uma estratégia de marketing que é defensiva, ela não é agressiva como esse discurso vazio de compre, venda, faça isso, certo? Ligue já, não é essa coisa vazia, tá bom? Professor, Diga aí, Simval. você já viu as propagandas da Seara que a Fátima Bernardes faz? Sim. Que ela mesma vira e fala assim: a Seara sabe da qualidade do seu produto, é a melhor do mundo. Se você não comer esse peru aqui, não tem outro no mercado melhor que esse. Sim. Aquilo ali é um tipo de propaganda, então, totalmente agressiva. Não é que ela seja agressiva, mas ela é muito clássica, né? Ela não está tentando oferecer insumos para que a pessoa acredite nisso, por exemplo, certo? Ela usa até aquela frasezinha, né, professor? Seara, a qualidade vai te surpreender. Sim, não é? Mas veja, né? Seria muito diferente se ela fizesse como algumas publicidades fazem, né? Esse é um recurso bastante utilizado, né? Pelas propagandas de cerveja, por exemplo, né? Tem vários desse modelo que colocam os rótulos das concorrentes, né, uma do lado da outra, lembram disso? Todas as cervejas sempre já teve uma propaganda dessa. Aí tem alguém que prova e que mostra que não, que aquela ali, de fato, ela é diferente. Ou então não, você vai mostrar os bastidores da produção daquele produto, né? Do Peru, por exemplo. Ah, não, ele é selecionado, né? As aves são alimentadas com a ração especial, elas são confinadas de uma maneira lá muito específica que vai gerar uma carne que tem uma qualidade completamente diferente. Isso é muito diferente de você dizer, é o melhor do mundo e é isso aí, né? Nesse sentido, ele é menos efetivo do que essa técnica de marketing aqui, certo? Que é defensiva e preocupada com o conteúdo, tudo bem? Por isso, as agências de publicidade têm investido de comunicação, as assessorias têm investido tanto nesse tipo de estratégia, certo? Porque não é você dizer apenas, ah, não, a gente é legal demais. Não, né? Mostra por que você é legal demais. De certa forma, isso é emprestado de quem, gente? Quem, não é? Que na literatura mundial sempre teve uma preocupação de dizer por que o que ele está dizendo é verdade. Que tipo de conteúdo, né, que tem essa preocupação com credibilidade? O jornalismo. O jornalismo, sim. De certa forma, é emprestar essa característica de lá. Né? É tentar produzir algo que informa, imitando o jornalismo, mas o propósito por trás ali não é exatamente o de informar, mas o de promover um produto, um serviço ou uma marca, certo?
E nesse sentido ele é mais efetivo, porque ele seduz mais fácil do que esse discurso de compre o negócio. Ó, isso aqui é o melhor do mundo. Mas por que é o melhor do mundo? Eu comi e não achei isso tudo, né? Se eu me der com uma publicidade dessa no Instagram, por exemplo, o que eu vou fazer? Rolar a tela, certo? Isso não mobiliza minha atenção, tudo bem? Em tempos que a gente vive, isso é muito perigoso, né? Apostar nesse tipo de estratégia, não é? O inbound marketing, qual é a ideia? Qual é a ideia do inbound marketing? É usar uma espécie do que eles chamam de funil de venda, tudo bem? É fazer passar a imagem do funil é essa mesmo. É fazer passar pelo funil o cara que está gravitando aqui, né, no Instagram, você inocentemente fazendo o scroll ali na tela do seu celular, não é? Você está aqui em cima, não é? E ele está tentando fazer você cair aqui dentro, olha, ele está com o funil aqui mirando em cima de você, tentando fazer você cair aqui dentro com o quê? Com uma informação que mobilize a sua atenção, com um vídeo super bem produzido, super bonitinho, certo? Falando da cidade de Fortaleza. Nossa, é feito em cordel, né? Isso para quem é dali, para quem tem uma história com o negócio, com a literatura, com a tradição daquela terra, isso é sensacional, isso chama a minha atenção. Eu, que não sou de Fortaleza, parei para ver, porque é muito bonitinho, não é? Certo? Então eu estou dando aqui mais do que apenas a promoção da marca azul, né? Eu estou usando o aniversário de Fortaleza para contar um pouco da história dela, falar um pouco, né, de como é que eu conto essa história com base na literatura que informa a cultura daquela região, a literatura de cordel, certo? Com um estilo gráfico que remete às pessoas que vão se identificar com esse público em específico, certo? As ferramentas de marketing digital têm o objetivo de atrair um leitor ou um espectador que é estranho à marca. Por isso a gente fala num funil, certo? Vamos supor que você não conheça a Azul ou o Peru da Seara, certo? Ou a marca de cerveja X, não é? Ou a BBB que está em evidência no momento. Não é? Mas por que, em algum momento ali que você estava passando no scroll, né, bater um negócio que vai chamar a sua atenção, porque tem um conteúdo ali que não é meramente promocional, ele está dizendo alguma coisa para você, te dando uma informação que consegue te abastecer em termos de necessidade, por exemplo, né, ou atender uma demanda informacional que você tem, isso chama a sua atenção. E aí você sai do papel de estranho e passa a ser um prospecto, né, um lead, né, um possível cliente, certo? É alguém que viu o post da Azul no patrocinado do Instagram, achou muito legal, clicou no perfil da Azul para ver o que mais que ela está falando sobre a cidade de Fortaleza, certo? Porque te interessa, sua família é de lá, por exemplo. E você está morando em Goiânia agora. Bateu uma nostalgia, você clicou ali para ver, abriu o vídeo, chegou inclusive no perfil da Azul para ver o que mais que eles estavam falando, porque tem uma série especial sobre o aniversário da cidade de Fortaleza, certo? Aí você deixou de ser um estranho e converteu-se em o quê? Nessa palavrinha aqui, ó, lead, certo? Lead nada mais é do que um potencial cliente, certo? É alguém que já está engajado em algum nível com a marca. Tudo bem? Isso é um lead, ok? É por isso que você você ouve bastante da boca dos marqueteiros, do pessoal que é influencer, que não sei o quê, que o negócio atualmente em comunicação digital é gerar leads, ou seja, conseguir a atenção das pessoas, produzir engajamento, transformar pessoas que são estranhas à sua organização em alguém que tem um interesse mínimo em saber o que é a sua marca, o que é o seu produto, o que é o seu serviço. Às vezes, não por causa da sua marca, do seu produto ou do seu serviço, mais frequentemente pela informação que você colocou na frente de todas essas coisas. Certo? Isso é inbound marketing. E por isso que é tão inteligente. E por isso que é tão efetivo. Certo? Faz parte dessa metodologia aproximar-se desse lead, certo? Dessa pessoa que você já conseguiu a atenção dela, para que ela se torne um cliente, né? Encantando essa pessoa pelos benefícios que ele vai receber, né?
E aí, com base, né, na experiência que ele teve com o serviço, com o produto, com a marca, essa pessoa vai se transformar no quê? Num promotor da sua marca, numa espécie de advogado dela. É o tipo de comportamento que a gente vê em absolutamente qualquer perfil de rede social atualmente, de qualquer organização. Abra um perfil da Netflix e toda vez que ela anuncia uma temporada de uma série nova, vai ter alguém que é fã da série falando alguma coisa do tipo, Netflix sua linda. Né? O que é isso? Propaganda, né? Imagem positiva gratuita gerada para a marca do Netflix, certo? Como que a Netflix conseguiu fazer isso? Com base nesse engajamento que ela conseguiu produzir com o conteúdo que ela oferece para as pessoas, certo? Isso a gente tem em vários outros problemas, em vários outros casos, não é? Aqui só mostrando, tá, a HubSpot, que foi a agência que criou isso. Ela, inclusive, tem uma suíte aí de programas, tá? Tem um conjunto enorme de programas, recursos, cursos para sobre tudo isso que eu estou falando, sobre marketing, inbound marketing, comunicação digital, de maneira geral. Recomendo, tá? Para quem quiser, né, saber mais sobre isso. Tem cursos com certificado, gratuitos, que você faz online, da HubSpot e da Rock Content, tá? Deixei o link para quem tiver interesse nisso depois. Então, no inbound marketing, a gente tem algumas etapas, tá bom? E é só isso daqui eu encerro, tá? Já, tá? Primeiro, essa parte da atração. É usar um conteúdo informativo que seja capaz de apelar a uma necessidade daquele público, dos stakeholders, ou gerar algum tipo de identificação com eles. Tudo bem? Malina, Nicolas. Nicolas, não sei se era para abrir o microfone, Rayane. É você falando? Não era não, professora, é porque o menino malina tanto que mexe no que não deve. Desculpa. Tranquilo, foi ótimo para descontrair, valeu. Manda um abraço pro Nicolas aí. Olha só. A segunda parte seria do engajamento. Você já conseguiu chamar a atenção das pessoas, né? Elas já pararam para ver o que é que está no teu post ali. Agora o que você precisa fazer é fazer com que elas interajam minimamente com o negócio que você está colocando em contato com os públicos. No caso, o post. Né? O que é esse tipo de interação? Pode ser qualquer coisa. Engajamento, engajamento, curtida, salvar o post, enviar para alguém, compartilhar, comentar, certo? Qualquer uma dessas coisas. Tirar um print e algumas coisas que é difícil a gente mensurar. Por exemplo, se a pessoa tira um print do post e manda para alguém. Difícil a gente mensurar isso em redes sociais. Em sites, a gente tem instrumentos para fazer o gerenciamento dessas coisas. Alguns programas, algumas plataformas dão esses dados para a gente. E aí, né, é importante, é nesse momento que você vai usar algum tipo de recurso interativo para se engajar com as pessoas. Se a gente pensar no Instagram, que tipo de recurso que você tem para chamar a ação, certo? Para além desse engajamento orgânico, que parte do usuário, que tipo de recurso que você pode usar para produzir engajamento, para provocar engajamento? No Instagram, você tem aqueles recursos de enquete, não é? De perguntas, daqueles sliders que você coloca para as pessoas, né, dizerem alguma coisa sobre o conteúdo que você está colocando ali. No Twitter, você também tem instrumentos parecidos, enquetes, para tentar chamar as pessoas a participarem daquilo. Uma hashtag pode ser também um recurso de engajamento, que a gente chama de call to action, né? Chamado à ação, tá? Ignorem, tá? Tem algumas expressões em inglês que não vale a pena a gente ficar decorando. Essa daqui é uma delas, tá bom? Call to action. Diga aí, professor. E no post, como que a gente faz a chamar para ação no post, sem ser nos stories ou no Reels? Aí o que você pode fazer é como a Azul fez lá no post no Twitter. É usar uma hashtag para tentar entrar na conversa. Entende? Se tá todo mundo falando de algum assunto, não é? E ele tá nos TTs do Twitter, tá no Trend Topics do Twitter, é legal se você conseguir achar alguma oportunidade para produzir um post que consiga entrar no meio da conversa. Por quê? Se aquele post, se aquela hashtag ela está em evidência naquele momento, se todo mundo está usando,
Então, os posts que tem aquela hashtag ou que estão falando daquele assunto, eles vão ficar mais em evidência, certo? Então, uma hashtag, ela pode ser entendida como um recurso de chamada à ação, tá? Mas aqui a gente está falando de posts. Se a gente pensar num site, aí a gente tem muito mais recursos que a gente poderia usar como chamada à ação, né? Um botão, como clique aqui para baixar o conteúdo, não é? Um e-book que você pode oferecer para a pessoa baixar, né? Um formulário para ela deixar os dados dela e receber, não sei, uma newsletter ou mais informação sobre aquilo. Um site você tem muito mais recursos de call to action, de chamado para ação, né? De chamado para o engajamento, certo? Nas redes sociais isso é mais limitado, mas eles existem também. Não é? A hashtag pode ser entendida como um recurso para promover engajamento, certo? Ou buscar engajamento onde ele já existe, né? Onde já tem um burburinho, certo? Depois disso, né, que você já conseguiu a atenção das pessoas, elas já estão interagindo minimamente com o seu conteúdo, vem a fase de o conteúdo que você circulou, né, ter criado uma impressão e gerar um relato positivo que vai produzir, por exemplo, os conteúdos que são gerados pelo próprio usuário, né, comentando algo sobre aquilo ali. Né. A gente tem, né, numa versão anterior, né, esse funil do inbound marketing, ele era colocado assim, pela HubSpot, né, que criou. Então você tem aqui, tá em inglês, mas eu vou mostrar a versão em português, tá? A passagem, né, de pessoas que são estranhos, usando, né, palavra-chave, né, a publicação em redes sociais, né, textos em blogs, você consegue fazer o quê? Atrair a atenção das pessoas. E aí de estranhos, elas passam a ser visitantes, não é? Ou, nessa fase de conversão já, leads. Não é? O que é o lead? É a pessoa que já se engajou com o seu conteúdo. Tudo bem? E o que você pode usar para converter, certo? Essas pessoas que já se engajaram com o seu conteúdo em clientes, não é? Ou até promotores ou advogados da sua marca. Formulários, né? Chamados à ação que a gente tem nas redes sociais, como a gente está falando aqui, né? Hashtags, enquetes, formulários, recursos de aquele slider que tem no Instagram, todos os recursos que as plataformas dão para que você faça o quê? Produza interação, certo? Gere engajamento, tudo bem? E aí, o desenho atualizado, tá, desse procedimento, né, eles colocaram ao invés, né, de uma coisa linear, eles preferiram usar uma metáfora de um ciclo. Por que isso? Porque é exatamente como funciona, não é? Aqui não é porque a gente está falando de comunicação digital que muda a regra que a gente comentou lá no início da disciplina, que é sempre um processo circular de retroalimentação, planejamento, publicação, feedback, resposta, relacionamento, e isso, a resposta desse relacionamento vai gerar o quê? Material que vai gerar avaliação, planejamento, produção, relacionamento. Então, esse ciclo ele existe em qualquer trabalho de assessoria de comunicação. Não é exceção para o digital. No digital, a gente tem esses termos mais específicos, ou técnicas ou plataformas específicas, onde a gente vai fazer isso. Mas a regra é a mesma, não é? É de circular. Né? Tem essa etapa de atrair, depois de envolver, encantar, e esse encantamento vai gerar atração de novos usuários, novos leads, novos possíveis clientes, certo? E aqui é um excesso, tá? Mas é o nome que esse método dá para os usuários, usuários, porque a gente está falando de comunicação digital, para os usuários quando eles estão em relação com a marca. Nessa etapa que ainda está de atração, eles ainda são estranhos, né? Mas quando você já conseguiu a atenção das pessoas, a gente chama de prospectus, certo? Ou prospects, em inglês. Que, claro, vão virar clientes, né? Esses clientes satisfeitos, né, relatando uma experiência de encantamento com a sua marca, vão se transformar em promotores dela. Né? E esses promotores vão atrair novos
estranhos, certo? Então, esse ciclo, não é, de planejamento, não é, produção, publicação, relacionamento, avaliação e feedback, e que volta, não é, que está sempre sendo retroalimentado, isso é o que mantém uma estratégia de comunicação digital saudável, tudo bem? E aí a gente tem, né, as ferramentas para fazer cada uma dessas coisas. Como eu disse para vocês, a gente não vai ter condições de explorar todas elas. O nosso foco aqui na disciplina vai ficar nas mídias sociais, certo? Nos posts sociais. Mas, claro, para informar vocês, né, a gente tem várias outras ferramentas de atração. O anúncio puramente dito, o vídeo que ele separou aqui, mas na verdade essas duas coisas, né, podem funcionar dentro de posts sociais, né? E, claro, a estratégia de conteúdo que não é exatamente um tópico, né? Na verdade, ela abarca tudo isso daqui, não é? Certo? E aqui só um exemplo, né? Na verdade, dois, para ilustrar isso. Vocês devem estar acompanhando, ou se não estão, né, como eu, vocês estão sabendo, porque nas redes sociais as pessoas comentam, né? Essa mulher aqui, o nome dela é Juliette, ela é uma das participantes do BBB, não é? Que, por mais que você odeie, é um dos programas de maior audiência da televisão brasileira e está mobilizando a atenção das pessoas mais do que nunca em um momento de pandemia, certo? Desculpa, era um mosquito aqui, estava tentando pegar. E esse post aqui foi feito pela assessoria de comunicação da Juliette nas redes sociais dela. Quando ela chegou a 13 milhões de seguidores, não é, eles fizeram essa parte gráfica aqui. Essa é a construção gráfica. Se vocês observarem, essa montagem, ela alude muito obviamente, né, o chapeuzinho, certo? Tá vermelho, não vai dar para vocês verem, né? O meu marcador aqui. O chapeuzinho, né, as coisinhas lá atrás, o tema de festa junina, os cactos da Caatinga, certo? Tudo isso remete ao quê? Nordeste, não é? Que é de maioria, historicamente, de pessoas que votaram, ó, em partidos de esquerda, tudo bem? Então, nossa, alguém poderia dizer, mas foi meio burro, né, da parte da assessoria fazer isso, porque aí todo mundo que é 17, ou todo mundo que é de direita, ou todo mundo que odeia o PT, porque o PT quebrou o país e não sei o quê, vai passar a odiar ela, não é? Bom, isso pode até ser verdade, mas usando esse entendimento aqui de produzir um conteúdo para um público muito específico, certo? E um conteúdo que seja alinhado com as expectativas daquele público, você precisa adotar uma posição, certo? Ficar no meio do caminho nunca vai oferecer bons resultados, certo? É por isso que adotar algo, né, uma política, uma especialidade específica e seguir nela é o caminho mais indicado. Aí, a mesma história, tanto é que nesse momento ela é uma das favoritas do jogo, certo? Porque conseguiu a simpatia das pessoas. Não só pelo que está sendo feito lá dentro da casa, mas também pelo que a assessoria está fazendo aqui fora, pelos pronunciamentos que eles dão, pelas maneiras que eles falam oficialmente, como a voz dela, certo? Até mesmo de fora da casa, certo? Até mesmo dentro da casa, certo? Sobre alguma coisa que possa ter surgido ali. Quando ela fez 17 milhões de seguidores, ao invés de dizer 17 milhões obrigada, 17 remeteria ao principal rival do partido derrotado nas eleições, né, o PT, remeteria ao nosso atual presidente, não é? Que foi o número que ele concorreu nas eleições. E aí, ao invés de usar o 17, como ela se pronuncia, né, contra a política, né, do nosso atual presidente, ela usou 17 mais 1, certo? Por quê? Para novamente mobilizar a atenção, para produzir engajamento, para criar um relacionamento duradouro e fidelizar essa base de fãs que ela conseguiu angariar, que gostam dela justamente pela posição que ela assumiu, certo? Então, em termos de comunicação digital, essa é uma estratégia acertada, tudo bem? Isso é inbound marketing, não é? Isso gera resultados interessantes, não é?
isso vai gerar respostas, né, como essa daqui, né? Ela superou um recorde histórico no Instagram e atingiu aí mais de 1 milhão de curtidas em um dos posts, né? Em apenas 5 minutos. Né? Por quê? É uma estratégia que traz resultados, certo? E o outro exemplo que a gente pode dar disso, e aí eu calo a boca, tá? É esse daqui da Prefeitura de Aparecida, né? A gente viu em outras aulas que eles conseguiram mobilizar a atenção das pessoas, conseguiram criar uma identificação positiva, conseguiram montar uma imagem extremamente relevante junto à população, né? Com base em informação, em dados sobre o município. Por exemplo, o de que não há mais pacientes aguardando leite de UTI em Aparecida, nesse momento aqui onde essa notícia foi publicada, tá? Em 29 de março. E isso repercute, não é? Você ganha advogados da marca, ó, promotores da marca, não é? Que vão promover o nome da marca Prefeitura de Aparecida gratuitamente. Olha quantas curtidas aqui, ó. Parabéns às ações da prefeitura e do prefeito. É possível sim enfrentar sem fechar tudo. Veja, isso daqui, essa frase, seria para o Gustavo Mendanha emitir, seria para a prefeitura dizer, mas ela não teve que ter esse trabalho, porque ela gerou uma impressão tão positiva nos públicos dela que o próprio público fala pela prefeitura, certo? E fala bem, não é? Reforçando uma imagem que já é positiva junto a esses públicos. Tudo bem? Ok, gente. Vamos ficar por aqui hoje, tá? A gente retoma amanhã. Qual post que teve 1 milhão? Eu não saberia dizer, Stephanie. Eu só peguei a notícia de que teve, né? Mas eu não saberia dizer. Tudo bem, gente? Questões, problemas? A questão é para Deus abençoar que o ano que vem o cão chupando manga não ganhe, né, professor? Bom, eu não... Tomara que todos do time Juliette, o ano que vem saibam votar, pelo amor de Deus, e a gente se livra desse crápula na presidência. Ai, ai. Dona do meu coração, senhora queira vocês comentando, né? Legal. Mas... Professor, eu coloquei numa parte do chat aí, coloquei neon, psicologia das cores. Eu sou muito agressivo utilizando da tática da psicologia das cores no anúncio no Instagram ou não? Estou fazendo certo, chamando a atenção do meu público? Da psicologia das cores, você Isso. diz como? Por exemplo, apelar para o Aquela questão do vermelho. vermelho causar impacto, o amarelo chamar atenção, o verde é muito suave, então provavelmente meu leitor vai passar reto no meu post verde. Se eu chamar ali no amarelo com a paleta de cores puxando para o vermelho. Eu acho que em rede social? Eu acho que você tem que levar em conta e a psicologia das coisas das cores é um dos fatores que você tem que levar em conta no momento de compor o post. Certo? Mas ele não é o único. Você tem que pensar também se aquele post ele está em harmonia com a identidade, não é? Sim. Da marca, por exemplo. As cores que você vai usar não são um pouco estranhas para aparecer junto da marca que você está fazendo assessoria dela, certo? Então, isso é uma coisa que você tem que considerar. Outra coisa, dependendo do contexto, não é? Cabe mais que você use uma cor ou outra. Não é? A gente viu aqui no post do Juliette, ela usou o verde para falar do 17. Não é? É uma cor que, inclusive, o próprio Bolsonaro usou bastante, o verde e amarelo. Né? E ela usou a cor, mas ela se apropriou dela com um significado completamente diferente, para fazer troça, né? Do então candidato a presidente, né? Quando o Bolsonaro concorreu usando essas cores. Tudo bem? Então, eu acho que tem vários fatores que você tem que levar em conta, e a psicologia das cores certamente é um, mas não é o único. Tudo bem? Fechou, então. Beleza, gente? Valeu, obrigado a vocês. O pessoal agradecendo aqui. É isso por hoje, tá? Obrigado, professor. Até a próxima. Até. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Até amanhã. Até. Boa noite.